Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Irmãos, hoje eu vou ler um texto que está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, que diz assim o texto: No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus também fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Irmãos, o que que isso significa? Muitas das vezes nós só queremos o bem. Tipo, nós só queremos ter uma vida muito boa, sem nada de provas, sem adversidade, apenas uma vida perfeita, em plena paz. E esse pensamento todo mundo tem esse pensamento. Quem não quer ter uma vida de paz, completa paz? Só que não é muito isso, isso não é muito do propósito de Deus. Porque, imagina, o próprio Deus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, não teve uma vida que muitos consideram uma vida boa, porque ele era carpinteiro. Imagina, ele era um carpinteiro mesmo, ele morreu numa cruz. Imagina isso. O Filho de Deus se entregar numa cruz por amor a nós que somos pecadores. Agora, eu pergunto para os irmãos, é claro, como eu disse, não é errado esse pensamento, mas o dia mal, ele nos lembra de Deus, ele faz nos lembrarmos de como nós somos dependentes dele para tudo. Porque você está num dia mal, para quem que você vai clamar a não ser para Deus? Quem você tem aqui nessa terra que pode te livrar disso a não ser Deus? Deus é a única pessoa capaz de fazer. Jesus, ele, ele é o único que consegue te ajudar nisso. Nenhum homem pode te livrar de uma certa situação, a não ser Jesus. Então, em vez de nós tentarmos sempre fugir desses dias ruins, que nós começamos a perceber isso e agradecer, porque isso não significa que Jesus não nos ama ou que nós somos menos amados por Deus ou odiados por Ele. Porque é uma pergunta que eu sempre me fiz. Por que que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas? E, irmãos, muito vem do livre-arbítrio, porque eu te falo, por mais que você seja bom, você nunca vai ser bom o suficiente. Não importa o quanto você tente, você nunca vai se tornar mais ou menos digno de Deus. E não é só nós que sofremos essas coisas. Se você vê, o apóstolo Paulo sofreu perseguições, ele perseguia, sofreu perseguições. O José do Egito, ele ficou numa prisão por muito tempo por conta da mulher de Potifar. Quantas pessoas ele foi vendido, escravo para o Egito. Só que para os irmãos verem como que Deus o exaltou, Deus tornou ele governador do Egito. Amém, meus irmãos? E se Deus não fizer isso, tudo bem para a gente. Se Deus não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Muitas das vezes nós temos essa ideia de que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada, alguém que é obrigado a satisfazer os nossos desejos, como se os nossos desejos fossem acima dele. A gente soubesse mais que ele. E todo mundo sabe que isso está errado. Se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Que dias ruins, eles vêm. É comum. É algo totalmente comum. Veio para todo mundo. Para mim, para você, para qualquer pessoa vai ter um dia ruim. Só que isso não defina quem nós somos em Cristo. Que isso não nos faça perder a nossa fé. Por mais que seja difícil, muitas das vezes, parece que é impossível. Que isso não nos faça desistir, desanimar da caminhada. E que nós sempre possamos continuar focando nas coisas de Deus, nos arrepender dos nossos pecados e focar nas coisas dos céus. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra para o vídeo de hoje. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Se os irmãos gostaram, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar a palavra para que mais pessoas possam aprender dela.